A vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL, esteve aqui na capital federal nesta quinta-feira em uma reunião no Ministério das Cidades para tratar do projeto Tarifa Zero, que já tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que tem apoio de 22 parlamentares. Isa, muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Edilene, a oportunidade de te conhecer presencialmente e conhecer também o estúdio da Itatiaia aqui em Brasília. Um prazer recebê-la, seja sempre bem-vinda. Para começar, eu queria saber como é que foi essa reunião no Ministério das Cidades. Vocês vieram pedir apoio? Belo Horizonte também é um caso no qual o governo federal tem interesse, porque a proposta já está avançada. Qual que é a situação? Edilene, a gente veio se reunir com o secretário de Mobilidade Urbana, o Denis, do MDB. Foi uma reunião muito interessante porque nós viemos apresentar a proposta que está tramitando em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, ele disse que essa proposta, se aprovada na nossa cidade, pode ser o grande case do Brasil, porque eles estão exatamente pautando isso no Congresso, no marco legal que já passou no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, que eles querem aprovar para que as prefeituras possam investir através de um fundo municipal na gratuidade do transporte. Então, como é exatamente essa nossa proposta, eles estão trabalhando como o Belo Horizonte ser um grande case. A gente veio aqui apresentar a proposta, conhecer o secretário de Mobilidade também, que já tem experiência em implementação de tarifa zero em outras cidades do Brasil. Ele foi prefeito já e na cidade dele, que é no interior de São Paulo, ele implementou tarifa zero, é isso, né? Ele foi prefeito em Santa Bárbara do Oeste, onde ele implementou a tarifa zero e ele disse que depois disso o comércio da cidade deu um boom. E isso foi muito importante para a circulação de pessoas ali onde ele era prefeito. Agora, Isa, eu acredito que uma das grandes dúvidas em relação a essa proposta em Belo Horizonte seja como implementar em uma capital, porque até eu queria que você falasse do número de cidades que hoje tem tarifa zero e parece que nenhuma capital está entre essas cidades, e também a fonte de financiamento, de onde viria esse recurso para que as pessoas não pagassem mais passagem. Edilene, a gente tem hoje 137 cidades com tarifa zero, mas a cada dia esse número aumenta, porque essa é uma tendência para resolver o problema do transporte público. Hoje, a tarifa, ela é responsável por uma pequena parte da arrecadação para o transporte. Belo Horizonte, por exemplo, apenas 25% do transporte público é custeado pela tarifa que o usuário paga. Ou seja, é muito pouco. Porque a outra parte é financiada pelo Vale Transporte, que as empresas pagam, e pelo subsídio da Prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte, hoje, dá um subsídio anual para as empresas de ônibus de 700 milhões de reais. Isso é a maior parte do custo do sistema de transporte. Então, o passageiro ele está pagando duas vezes. Por quê? Ele paga quando ele paga seus impostos e a prefeitura dá o subsídio para as empresas, e ele paga quando ele sobe no ônibus e paga a passagem. Então, nós estamos querendo zerar a tarifa, né, para o usuário, e isso vai tirar apenas 25% do custo Então, como que nós vamos custear esses 25%? Nós queremos custear até mais que os 25%. Por quê? Quando você zera a tarifa, você zera também o Vale Transporte, porque pela lei federal, o Vale Transporte ele tem que ser no mesmo valor da tarifa aplicada. Então, se for zero a tarifa aplicada, é zero o Vale Transporte. Em muitas cidades, a prefeitura está assumindo todo o custo do transporte e aí desonera todo mundo de pagar a tarifa, inclusive de pagar o Vale Transporte. Belo Horizonte não tem condição de fazer isso, porque é uma cidade muito grande. A prefeitura não tem condição de assumir para ela todo o custo. Mas Belo Horizonte tem um fundo municipal de transporte. E esse fundo municipal hoje não recebe nenhum recurso. Nós queremos que esse fundo receba o recurso para poder pagar todo o custo de transporte. Esse recurso vai vir de onde? Nós queremos que empresas que tenham mais de 10 funcionários contribua com um valor menor que o Vale Transporte para cada um de seus funcionários. E assim, nós estamos calculando que nós podemos ter um fundo no valor de 2 bilhões de reais. O custo do sistema de transporte hoje de Belo Horizonte é 1,8 bilhão. Nós queremos um fundo de 2 bilhões de reais. Por quê? Porque nós sabemos que a demanda vai aumentar. Mais gente vai querer andar de ônibus. E esse é o nosso objetivo, que as pessoas andem mais no transporte público, porque isso diminui o trânsito e isso diminui a poluição do ar também. Então,
sabendo que a demanda vai aumentar, nós já estamos prevendo uma arrecadação maior, mas, além disso, o projeto de lei também prevê que a Prefeitura pode continuar dando um subsídio. A gente espera que não um subsídio tão alto quanto 700 milhões de reais, que hoje já é a terceira maior gasto, despesa do município de Belo Horizonte. Só perde para a saúde e para a educação. E, além disso, tem as multas, as propagandas nos ônibus, que vão continuar indo também para custear o sistema de transporte. Agora, se o empresário vai contribuir com um valor menor por funcionário, como que a conta fecha? A conta fecha porque hoje as empresas que têm trabalhadores com baixos salários, até 2 salários mínimos, são quem mais paga o Vale Transporte. Porque tem um desconto de 6%, né, do salário do trabalhador. Inclusive, com a tarifa zero, o trabalhador já tem um aumento de 6% aí no seu salário. Mas as empresas, e boa parte são fundações públicas até, assim, estou falando assim, fundações filantrópicas como a PUC, instituições como a UFMG, que contratam pessoas com salários mais altos, acima de 2 salários mínimos, elas não pagam Vale Transporte para esses funcionários. Por quê? Porque não é interessante para esse funcionário pegar o Vale Transporte, porque 6% do salário dele é muito alto, então ele vai contribuir muito. Então, com o nosso projeto de lei, as empresas vão pagar por funcionário. Então, muitas empresas, fundações, instituições que não pagam o Vale Transporte vão começar a contribuir para que as pessoas andam de ônibus. Mas isso é muito interessante, sabe, Edilene, porque nós precisamos entender que para uma pessoa se locomover de carro na cidade de Belo Horizonte, ela precisa que muitas outras pessoas se locomovam de ônibus. Porque se todo mundo resolver sair de carro, não vai ter espaço para todo mundo, né? Então, o transporte público ele precisa ser custeado por todo mundo. Porque até para as pessoas que andam de carro, porque para ela sair de carro, outra pessoa tem que andar de ônibus. E nós queremos incentivar que as pessoas andem de ônibus para a gente diminuir o trânsito, diminuir a poluição e diminuir também o número de acidentes. Hoje, a quantidade de hospitais que reclamam que falta leito, principalmente o João 23, que muitas vezes está faltando leito pela quantidade de acidentes de moto em Belo Horizonte, está sendo recorrente. E nós precisamos lidar com esse problema que um leito ocupado num CTI, numa UTI do João 23, custa muito mais caro do que a tarifa zero. Agora, Isa, a gente já sabe qual é o setor que mais vai pagar a conta, ou seja, que vai começar a contribuir por funcionários que hoje não fazem contribuição por eles? Edilene, esse estudo está em andamento. Nós queremos apresentar a você em primeira mão, quando ele estiver pronto, mas especialistas em economia da UFMG estão elaborando um estudo para ver quais serão os setores que vão ser mais afetados se a nossa proposta for implementada de tarifa zero. E vocês temem sofrer alguma resistência desses setores a ponto de projeto não passar na Câmara Municipal ou, por exemplo, ser vetado, se for aprovado? Olha, Edilene, nós estamos conversando com todo mundo, inclusive com todos os setores do empresariado da cidade, porque eu acho que é humanamente possível que esses setores compreendam a importância deles contribuírem para o transporte público da cidade de Belo Horizonte, porque eles vão estar contribuindo por uma cidade em que seja mais limpo respirar, em que seja possível respirar, em que seja possível se locomover, e que fortaleça a economia local. Então, por essa certeza que a gente tem, observando as cidades do Brasil, em que a tarifa zero foi implementada, que o comércio local vai ser fomentado, nós achamos que, mesmo o setor que às vezes pode ter um aumento de 1% da sua folha de pagamento, ele vai perceber que o retorno positivo que vai ter é muito maior que isso. Então, nós estamos conversando com todo mundo e nós esperamos não ter resistência de ninguém para aprovar esse projeto. Para quem vai pagar mais, o aumento do custo da folha de pagamento vai ser de 1% a 2%? O estudo que está sendo feito até agora, um spoiler, demonstra que vai ser 1%, no máximo 2%, que vai onerar
na folha de pagamento. Então, não é um impacto significativo para que um setor de grandes empresas apresente resistência, porque o impacto positivo para a cidade, para o que vai vir de lucro, vai ser muito maior. Inclusive, porque tem um estudo também da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que demonstra que o aumento de empregos formais aumenta quando a gente tem tarifa zero. Então, isso faz a economia girar. Nós vamos atrair empresas e isso vai ser muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Pela experiência das outras cidades que já têm tarifa zero, quando a população para de pagar pela passagem de ônibus, ela usa esse dinheiro para fazer o quê? A maioria das cidades que tem, o comércio que mais aumentou as suas vendas foram os supermercados. Para você ver que o dinheiro que a pessoa gasta na passagem está diretamente relacionado ao que ela deixa de gastar comendo. A gente quer que as pessoas se alimentem melhor. Por isso a gente quer a tarifa zero. E o setor alimentício vai se desenvolver muito mais em Belo Horizonte. Qual que é o status da tramitação dessa proposta hoje na Câmara Municipal e a expectativa é que ela seja aprovada quando? Vocês já conversaram com o prefeito? Ele tende a sancionar, tende a vetar? Edilene, o projeto ele já passou na Comissão de Legislação e Justiça por unanimidade, passou na Comissão de Mobilidade Urbana, na Comissão de Administração Pública, agora ele vai para a Comissão de Orçamento e Finanças e depois para o plenário. Nós acreditamos que em breve, no próximo mês, ele deve ficar concluso para a gente votar no plenário e, enquanto isso, nós estamos fazendo articulações com outros vereadores, com os secretários da Prefeitura de Belo Horizonte, já nos reunimos com o secretário de Governo, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Fazenda, de Mobilidade Urbana, apresentando a proposta. Eles tiveram uma boa receptividade para a nossa proposta e assim que esse estudo sobre os setores financeiros de Belo Horizonte ficar pronto, nós vamos pedir uma reunião dos 22 vereadores que assinam a proposta com o prefeito Álvaro Damião para que a gente convide ele a se posicionar a favor do projeto e, quando for aprovado, a sancionar a proposta. Isso deve ser quando? Acredito que ainda em julho, no máximo em agosto. E a votação fica mesmo para depois do recesso parlamentar? Sim. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente não tem o recesso, né? Mas acredito que a votação fica para agosto, a partir de agosto. Tem, desses 22 vereadores que assinam a proposta original, tem vereador da direita, da esquerda? Como é que está? Tem vereadores de todos os espectros políticos, Edilene. Eu sou do PSOL, tem vereadores do PT, tem vereadores do MDB, tem vereadores do Republicanos assinando a proposta, Cidadania, Solidariedade. Então, assim, nós temos vereadores de diversos espectros assinando essa proposta, o que mostra que a tarifa zero não é uma questão de esquerda ou direita, é uma proposta para, de fato, a gente fomentar o transporte público nas cidades e resolver esse colapso que a gente encontra de trânsito, de acidente e de precariedade do serviço. Vereadora Isa Lourença, do PSOL de Belo Horizonte, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de explicar melhor essa proposta.